Muito boa tarde, o meu nome é Miguel Torres, sou o vosso formador do vosso curso de Mobilidade e Urbanismo e hoje vou dar o primeiro módulo, que será apenas uma pequena introdução a este tema que vocês vão aprender durante o vosso curso. Hoje vou-vos apresentar os objetivos que temos para hoje, apenas para hoje. No final desta sessão deverão conhecer os conceitos básicos de mobilidade e acessibilidade, deverão conseguir estabelecer interdependências entre a mobilidade e o planeamento do território e o urbanismo, distinguir diferentes formas urbanas e os respectivos impactos que elas têm, e depois estas duas serão dois exercícios práticos em grupo que irão efetuar. Hoje um grupo fará esta de tomar a opção correta para a localização de equipamentos e outro grupo vai avaliar propostas de localização e sugerir alternativas, e na próxima sessão faremos um novo exercício um pouco diferente em que trocarão de lugar. Eu sei que vocês estão aqui que não são desta área, apenas vieram para este curso porque o Centro de Emprego vos obrigou, mas de qualquer forma, no final de tudo isto, vocês vão sentir que vão ser profissionais do planeamento do território e que vão ser capazes de evitar grandes problemas que temos no nosso país como este. Por isso, mesmo que agora não tenham uma grande motivação para isto, no final, por certo, serão capazes de evitar todos estes problemas que conhecemos um pouco por todo o nosso país e um pouco por todo o nosso mundo. Por isso, penso que no final vão sair melhores pessoas daqui e melhores profissionais. Pois bem, o que é que vocês conhecem nesta temática da mobilidade e do urbanismo? São conceitos que se calhar parecem um pouco distintos. O que é para vocês a mobilidade? A mobilidade tem a ver com o nós mexermos, nós deslocarmos, exatamente. mas ter meios para o fazer, não é? Exatamente. Tem a ver com a capacidade de deslocação. E em relação ao planeamento do território, ao urbanismo, o que é que vocês acham que é? É estar de acordo com um meio natural envolvente, digamos assim, e não... Sim, mais do lado da construção. Ou seja, é aquilo planear o que é que pode ser construído, o que é que não se pode, e onde é que se pode e onde é que não se pode. E que não choque com a natureza. E que vamos ver, se calhar, estas duas coisas, apesar de parecerem completamente distintas, são bastante parecidas. São bastante parecidas, não. Têm uma ligação muito importante. Pois bem, mobilidade. Mobilidade, como há pouco a Maria João disse, é aquilo que podemos dizer como a capacidade das pessoas e bens de se movimentarem. Ou seja, existirem condições, tanto físicas como económicas, que permitam muitas locações. Quando temos políticas para melhorar a mobilidade, estamos a ter políticas para existirem mais locações. Mas depois temos outro conceito, se calhar até mais importante, e que não se fala tanto, que é o conceito de acessibilidade. Ou seja, a facilidade em se alcançarem os destinos. Se calhar existe atualmente, e no passado ainda mais, muita preocupação em melhorar a mobilidade, em que as pessoas se desloquem ao máximo, mas se calhar não queremos isso. Se calhar não queremos andarem a construir autoestradas a torto e a direito. Se calhar o que queremos é que as pessoas consigam alcançar os seus destinos e não que se movimentem. Porque, na maior parte dos casos, viajar é uma necessidade e não um fim. Muitas vezes, quando fazemos turismo, se calhar viajamos para ver coisas e aí propomos a viajar, mas nas nossas locações diárias, nós só viemos para cá porque tínhamos que vir para cá e não viajamos pelo nosso próprio prazer. Ou seja, é muito mais importante procurar uma acessibilidade, chegar bem aqui e rapidamente, do que andarmos para aí a mexer e depois chegar aqui. Ou seja, vamos focalizar muito mais na acessibilidade aos locais. Pois bem, temos então para nos deslocarmos os meios de transporte. Que meios de transporte é que vocês conhecem? Avião? Será? Meios de transporte. O que é um meio? Nós tínhamos estudo do meio, ou meio físico e social, na escola primária. O meio é o que nos rodeia. Como? Terrestres. Exatamente. Meio terrestre. Então, que meio é que é este? E são os meios de comunicação. Não, são os meios de transporte, que é diferente. Isto qual é? É navegação, é marítimo. Marítimo. Marítimo, exatamente.
E este? Automóveis, autorresto. E este? Aquele que vem ali atrás. Isso foi um bocadinho antes Foi da torre. segundinhos antes. Um segundinho antes do avião bater na torre, não foi? O que vocês falaram há pouco, e muitas vezes existe a confusão entre meios de transporte e os modos de transporte. E aí o que é que serão os modos de transporte? E o carro, não é? Exatamente. Não é? Bicicleta. Por exemplo, isto, qual é? Bicicleta. E este aqui? Ah, E este aqui? meia É um É um helicóptero. helicóptero. Vai ser oferecido. exatamente, para ser embrulhado. Prontos. Penso que já perceberam bem qual é a diferença entre meios e modos de transporte. Agora vamos fazer aqui uma pequena interação em que vamos falar quais são os impactos que os transportes têm em termos económicos, sociais e ambientais. Pedi a um voluntário que viesse aqui. Um voluntário. Voluntário seria o António. Não, formando no seu todo. Eu tenho um Quase jeito. de segurança. Exatamente. E agora a Ana vai escrever aqui um impacto que os transportes tenham na nossa economia. Podem sugerir, não precisa ser ela. Como é que os transportes modificam a nossa economia? Combustível, custo. Exato. Custo de Eu ia combustível. dizer as greves, não sei. Sim. Mas nesse caso é mais as greves a afetarem os transportes. Para lá está. Os transportes têm um impacto económico muito grande na nossa economia, porque nós não temos combustíveis, temos que importar e importando esse combustível aumenta o nosso déficit externo. Passamos então, podes ficar, Ana? Na sociedade, o que é que os transportes podem, que impactos é que podem ter na sociedade? Rentabilidade. Sim, mas não, por exemplo, diferentes classes sociais, o que é que os transportes podem fazer? Por exemplo, quem tem mais dinheiro pode comprar um carro e quem tem menos tem que andar em transportes públicos. Por isso há aí uma diferença social que se pode falar entre automóvel e transportes públicos. Uma diferença económica? Uma diferença social entre diferentes classes que andam em diferentes modos de transporte. Agora já percebemos isso. Entre classes sociais. Sim, nos últimos 20 anos houve um grande aumento da taxa de motorização. Há muito mais pessoas com automóvel, mas de qualquer forma as pessoas... Do contrário, As deixarem pessoas agora muito- o automóvel, Exatamente. ganharem mais dinheiro... Mas quem continua a ter mais dinheiro continua a usar o automóvel. E passamos então para os impactos ambientais. O que é que podem provocar os transportes? Poluição. Sim, Ambiental, exatamente. poluição sonora. Todo tipo de poluição, não é? Pronto. Muito bem, muito obrigado. Pronto, estes aqui podem ser considerados os principais impactos que os transportes têm, ou seja, afetam a economia, a sociedade e o ambiente. Às vezes positivamente, outras vezes negativamente, porque também sem transportes também não nos podíamos chegar aos nossos destinos, não podíamos ter a tal acessibilidade. E isso faz desenvolver a própria economia. Vamos seguir então para aquilo que podemos chamar um ciclo vicioso, ou seja, nós temos cada vez mais utilizadores do automóvel. Nós aqui devemos controlar a utilização do automóvel no dia-a-dia, ou seja, não devem existir políticas para as pessoas deixarem de ter automóveis. A utilização do automóvel é importante em várias circunstâncias, como para deslocações mais longas, mas o objetivo de um planeador é que as pessoas tenham alternativas que possam utilizar em lugar do automóvel nas suas viagens do dia-a-dia e não impedi-las de ter o veículo. Ou seja, temos mais utilizadores do automóvel, cada vez mais, não é? Isso o que é que provoca? Maiores congestionamentos. E o que é que isso vai provocar ao transporte público? Vai beneficiar ou vai piorar? Vai prejudicar. Exatamente. Vamos ter um pior serviço de transporte público porque há mais congestionamentos, há mais acidentes e podem ocorrer estes problemas. Ou seja, o serviço de transporte público, com o aumento do seu concorrente, também deteriora-se. E com isto, o que é que vamos ter? Vamos ter menos utilizadores de transporte público.
um ciclo vicioso. Ou seja, o que é que vai acontecer a seguir, existindo menos utilizadores de transporte público? Deixar de haver transportes públicos. Exatamente. Vamos ter novamente mais utilizadores do automóvel. E o mesmo acontece com a circulação, por exemplo, de bicicleta, que é muito cara a mim. Ou seja, mais utilizadores de automóvel provocam maiores congestionamentos e o que é que isso vai provocar? Atrasos. É um impacto em todos Em relação à os bicicleta, não é tanto o serviço, não é? É mais a condição de segurança. Ou seja, com maior número de utilizadores de automóvel, existe um maior conflito entre as bicicletas e o automóvel. E estes problemas serão mais comuns, digamos. Mas isto representa em Portugal, porque outros países já estão. Sim. Não, mas lá está, o que é que em Portugal temos tido cada vez mais utilizadores de automóvel e torna-se cada vez mais difícil a utilização de bicicleta devido à sensação muitas vezes de insegurança. E isso vai originar menos ciclistas, como vemos aqui, que temos aqui uma ciclovia que poucos ciclistas passam, e isto também provoca novamente mais utilizadores de automóvel. É nestes ciclos que nós poderemos atuar, ou seja, é nestes ciclos que poderemos reduzir. Se fica azul é bonito, eu gosto, mas prefiro assim. Temos que atuar sobre os ciclos vermelhos do carro é que ficou um bocado desbatido, mas... Era o Ferrari. Pronto, penso que perceberam bem esta primeira parte do nosso módulo, em que falamos sobre estes assuntos mais básicos da mobilidade e dos transportes. Vamos passar então agora para o segundo objetivo, que é estabelecer as interdependências que existem entre a mobilidade e o planeamento, que vimos há pouco que se calhar eram coisas muito distintas, mas que afinal não serão. Então vamos ver aqui este esquema. Temos aqui a nossa casa, a Castanho, está aqui neste local, com este automóvel que nós temos. Neste caso é alguém que anda de automóvel. Vemos aqui o escritório onde trabalha, o supermercado, o talho e a padaria. Isto, como veem, é uma cidade que é tudo muito em forma de quarteirões, digamos. Uma pessoa que vive nesta cidade vai primeiro à padaria, volta à casa, leva os filhos à escola e depois ao escritório. E depois ainda tem tempo para ir ao supermercado, ao talho e regressar a casa. E faz isto tudo muito rapidamente, como viram o percurso que ele fez. São deslocações muito reduzidas porque está tudo muito compacto, digamos. Estão as coisas todas muito próximas umas das outras. O que não acontece se formos para uma coisa assim mais dispersa, em que vemos aqui... ali estávamos em Barcelona, aqui estamos para aí em Rebordosa ou qualquer coisa assim, em que é tudo muito linear e muito espalhado pelo território, como é cá no Porto. E então temos aqui os mesmos locais e vou aqui carregar. Então, já viram as viagens que o senhor tem que fazer para exatamente aos mesmos locais. Tem que ir ali, depois vai à escola outra vez, depois tem que ir à outra ponta que é a padaria e o talho, e depois tem que voltar para casa. Ou seja, o que é que acham que é, em termos de ocupação de território, que é melhor? A situação anterior ou esta? A situação anterior. Por isso, já estão a ver quais são as ligações que existem. Se planearmos cidades em que sejam muito mais eficientes e em que as coisas estejam muito mais umas próximas umas das outras, as nossas locações serão menores, será muito mais fácil irmos a pé, irmos de autocarro, do que em cidades assim que estão espalhadas completamente o território, com distâncias enormes entre os nossos locais onde devemos ir quase todos os dias, e deste modo obriga-nos a utilizar muito mais o automóvel e a ter viagens muito maiores e a perder muito mais tempo da nossa vida a viajar. Daí aí está também aquilo que eu falei há pouco, que é muito melhor promovermos a acessibilidade do que a mobilidade. Economicamente também. E economicamente também é o mesmo problema, porque estamos a ocupar muito território, estamos a gastar muito mais gasolina, estamos a construir muito mais estradas, muito mais saneamento, muito mais redes de eletricidade, tudo isso é um problema. Ou seja, o planeamento de território consiste em duas palavras, não é? Por um lado, planear
prever e conduzir o presente para um futuro que queremos, é isso, planear. E depois o território, é tudo que nos envolve, toda a superfície, digamos, de um concelho, de um país, de um continente, etc. E o planeamento do território que faz é definir os usos do território para os próximos anos. São planos que os municípios, no caso português, fazem para dizer o que é que ali poderá existir nos próximos anos. E são eles que vão influenciar a forma das cidades. Os usos do território, como vimos há pouco, vão influenciar em muito as viagens das pessoas que lá existem e vão ter um grande impacto nos transportes. Por isso penso que já percebem bem esta relação entre os dois conceitos que falei aqui. Por exemplo, agora vamos ver algum exemplo. Isto é Barcelona. O que é que pensam desta cidade? Acham que funciona bem? Que temos aqui as avenidas principais, depois aqui são ruínas. Funciona muito bem, eu acho. Exatamente. Estamos aqui com uma cidade compacta, toda bem desenhadinha, em que muito facilmente as pessoas utilizam o transporte público, muito facilmente andam a pé. Uma pessoa estando nesta ponta da cidade consegue rapidamente chegar a esta outra ponta porque tem uma avenida por toda a cidade e rapidamente também chega aqui porque está cheio de ruas. Paralelas e perpendiculares. É muito fácil qualquer pessoa chegar de um lado ao outro. E isto aqui é Friamundo. O que é que vocês pensam de Friamundo? Acham que está mais ou menos igual? É praticamente a mesma coisa, não é? Exatamente. Estou a brincar, não é? Como é óbvio, vemos que aqui não houve um plano, isto foi crescendo como as pessoas quiseram, não é? À Portugal. Exatamente. E quem vive aqui, para ir para esta ponta, tem que andar nestas ruínas todas pelos calhos até chegar à outra ponta. Ou seja, para fazer 500 metros, é o que uma pessoa faz em Barcelona 5 km ao mesmo tempo, basicamente. E depois, quando não se conhece, corre-se o risco de se ficar Exatamente. uma rua sem saída e tal. Tem-se muito menos leitura da cidade assim do que da outra forma. É também importante porque as pessoas não estão a ver de cima, então pelas ruas não sabem bem onde é que aquilo vai parar. É tipo labirinto. E aqui? Isto aqui é Londres. O que é que pensa? Já é melhor. Já é melhor, se calhar não é tão planeado direitinho como Barcelona, mas por exemplo temos aqui outras vantagens. Temos aqui, por exemplo, esta aqui é uma área toda verde, são partes que seguem uns atrás dos outros, é que as pessoas podem desfrutar de uma grande área verde facilmente, mas também vemos que é fácil chegar daqui a esta ponta, por exemplo. E uma vantagem é que há metro e vai para todo sítio. Exatamente. Que aqui, por exemplo, não acontece. Aqui a Ribeira é um dos sítios mais conhecidos. Importantes em termos turísticos e não tem metros. Não tem metro até lá. Sim. Isso, lá está. Londres, neste caso, foi a primeira cidade do mundo a ter metro, por isso foi logo uma vantagem e a própria cidade depois cresceu à volta disso. Como cá só temos metro há 5 anos, a cidade já cresceu muito durante o século XX sem o metro, ou seja, à custa do automóvel. Então, como as pessoas tinham grande facilidade em percorrer grandes distâncias, isto foi-se espalhando por todo o território. E aqui é Phoenix, Arizona, e parece que está tudo certinho, só que enganam-se. Enquanto em Barcelona esta imagem tinha de uma ponta à outra 5 km, aqui são 40. Ou seja, parece que está tudo bem desenhadinho, mas também como deixaram pouca densidade, foi só ocupando ao longo do espaço, acabou-se por ter uma cidade interminável que se torna completamente caótica porque está tudo pendurado nestas avenidas e vai todo de carro para chegar de uma ponta à outra porque espalhou-se demasiado. Por isso às vezes a forma não é tudo. Mas também já temos aqui uma cidade, tipo, portanto, Espinho também é tudo Sim. E se calhar em Espinho as coisas funcionam melhor do que em Friamundo, por exemplo. Pronto, já perceberam um pouco o que é esta ligação entre a mobilidade e o planeamento do território. Passamos então para distinguir as diferentes formas urbanas e os seus respectivos impactos. Pronto, e aqui vai funcionar de uma forma ligeiramente diferente. Vou aqui apagar o quadro. E vou usar aqui o nosso amigo Filipe Charte. Precisava de outro voluntário, que não é a Ania, e com uma vantagem, que o voluntário vai ganhar um prémio. Por isso... Mas a Ania que não fique desesperada porque vai ter possibilidade de voltar aqui.
Por isso pedi aqui a uma pessoa. Talvez a Marisa, não? É mesmo de mim. Voluntariamente obrigado, vai a Marisa. Voluntária à força. Então, a Marisa. Existem vários tipos de cidade. Eu desenhei aqui 4. E a Marisa vai explicar que cidade é esta por mímica. Vocês não sabem a sua definição. A definição está aqui. E vai ter que usar mímica para dizer aos seus colegas como é que... Pronto, sabemos que é cidade qualquer coisa. E como é que explica por mímica este nome, que é esta cidade. Também já podem olhar para ela e ver como é. Sim, sim. Por isso, quando quiser... Podemos não saber se é uma cidade de Portugal? Não, isso é uma cidade qualquer. Que conceito é que ela está a tentar? Concentrado. Está tudo concentrado num sítio. Sinónimos. Densidade populacional, sei lá. Não, mas mais Condensado. quase. Compacto. Exatamente. Compacto. O que é que disse? Andreia. Andreia, vem cá. A Marisa vai e a Andreia vais escrever aqui compacta. Calma. Eu vou? Sim. Não. Não, aqui. Não, Marisa, pode ficar aqui. Espera aí. E, como prémio, vai levar uma cidade compacta com uma assinatura da Andreia. Merece palmas, a Marisa. Muito bem. E a Andreia ganhou o prémio de ficar para a seguinte. Exatamente. E vamos ver se é esta. E também explicar por mim. Se aqui vamos mudar um bocadinho o jogo. Tem que ser com Não, pode ser sem usar. Preto Linha e... reta. paralelas, perpendiculares. Geométrica. Cidade, qualquer coisa. Cidade paralela. Linear, geométrica, paralela. Perpendicular? Não. Paralelas e perpendiculares, não é? Pode ser uma divisão da casa. Reta. Não. Nos supermercados também existem. Corredor. Corredor. Vem aqui o António Eu falei, desculpa. Muito bem. e vai escrever aqui corredor. E eu vou receber uma foto. Prendinha, a ver. E um outro. Que delícia. E a Andreia vai receber um prémio. E uma salva de palmas. Além de citar. E agora vamos passar para outro tipo de cidade. Que agora o António, em vez de fazer mímica, vai tentar dizer qual a cidade. Por outras palavras que não esta. Pode dizer o que lhe apetecer. É uma cidade. Sim. Palavras proibidas. E que estão ali a ver o esquema dela. Utilizando... Cidade. Aqui já temos que dizer o nome da cidade. Não, eu digo a cidade. É o mesmo conceito, só que em vez de mímica ele vai explicar sem dizer a palavra ou derivados. Sim. Sei lá. Fremont. Não, uma cidade qualquer coisa, como as cidade. anteriores. É uma cidade. Foi primeiro ali a Marisa, por isso a Marisa vai voltar. Já leva duas vezes. Já sei para a minha Mas agenda. tem que escrever aqui dispersa, não é? E muito bem, temos aqui então a cidade dispersa para o António. Ok. E uma salva de palmas. Muito obrigado. E agora vai ser esta. E também como o António fez, por palavras. Já chega de mim. Esta é mais difícil. Podem ver ali como é a cidade. Não posso usar palavras. Derivadas. Mas pode usar o nome da cidade? De uma cidade? Sim, mas não falei há pouco, esta é ligeiramente diferente das anteriores. Sinónimos, não é? Posso usar sinónimos? Sim. Funções.
Uma cidade. Pronto. Não era suposto dizer palavras derivadas, mas pronto. Está a haver aqui um monopólio entre a Marisa e a André. Pode ir outra pessoa. Não. Está ganho, está ganho. Jogo é jogo. E agora escrever novamente. Já tens 2 cidades com uma assinatura da Andréia. Ainda por cima. Está tudo feito. Acho que nós convidámos a ir. E agora a André vai ficar cá. Mais passar. Isto aqui até. Ó, por acaso foi feito pela André. E vamos mudar agora um pouco. Aí, vai ficar aqui. Vamos puxar isto para cima. Se fosse minha amiga, apagava-me isto, que era espetacular. E vamos aqui voltar ao nosso ecrã. E agora vamos passar para os tipos de cidade que vimos agora. Vamos então começar pela cidade compacta. Diga-me uma vantagem que tem esta cidade. Para André escrever ali. Proximidade entre dos locais. E uma desvantagem. Não vos falei nas desvantagens, mas quero ver se vocês. A desvantagem é Sim, muita concentração. muita concentração de tráfego. Sim, pode ser em baixo. Depois apagar. Muita concentração de tráfego. Se toda a gente continuar a andar de carro, continuar a existir um problema. Outra questão é a falta de espaços verdes, por exemplo. E agora vamos passar para esta, que é a dispersa. Uma desvantagem. Falei mais. E agora, uma vantagem. Também, exatamente, as pessoas estão mais próximas dos locais verdes. Ouviu, André? Zonas verdes. Proximidade das zonas verdes. E as pessoas podem ter mais o seu próprio quintal. Esta será a cidade corredor. Uma vantagem. Tem uma Facilidade. Sim. Por exemplo, o transporte público é ótimo porque o autocarro pode percorrer toda essa avenida e está sempre muito próximo das pessoas. Tipo Nova Iorque. Sim. Não, Nova Iorque será mais compacto mesmo. Aqui concentra-se tudo numa avenida mesmo. Tem aquela quinta avenida. Sim. Embora, sim, a própria ilha é um pouco nessa forma, também se pode considerar. Proximidade ao transporte público, facilidade de assistência ao transporte público. E uma desvantagem. É fácil. A distância. Exatamente, porque se ela se prolonga muito ao longo de um eixo, quem está numa ponta para chegar à outra. Despede muita energia. E agora passamos para a funcional, foi a que eu menos falei, que é aquela que está ali. A funcional é uma cidade em que cada zona aqui, isto foi estudado muito no início do século XX, é em separar muitas zonas. Por aqui a zona industrial, aqui só habitação, aqui só escritórios, separar assim todas essas zonas. Vantagens e desvantagens. Como está tudo junto num sítio, se nós quisermos ir, por exemplo, para a zona industrial, apenas nos temos que dirigir àquela zona. Exatamente. A proximidade entre atividades iguais. Há uma maior organização. Sim. Por exemplo, e também as pessoas podem estar longe de indústrias poluentes, por exemplo. É uma vantagem que também existe aqui. Outra, agora podemos falar então numa desvantagem. Se a pessoa estiver muito longe da zona para onde quer ir, Habitacional, não é? Por exemplo, se quer ir a vários sítios, vai ter que ir para zonas muito diferentes da cidade. Por isso também será distância entre espaços. Pronto. Nenhuma das cidades é perfeita, isto também são cidades relativamente diferentes umas das outras, mas todas têm vantagem e desvantagem, mas claro que há umas que são mais vantajosas como outras, como podemos ver. A Andreia, como já acabou o jogo, vai receber também um prémio. Oh, vai ser Eu partilho.
será este. Também merece uma salva de palmas. Pronto. Já vimos aqui as vantagens e as desvantagens. E vamos agora fazer o nosso grande trabalho prático que eu preparei. Vamos dividir em 2 grupos, que será 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Não sei se perceberam. Vamos dividir a Marisa aí. Exato, parte-se da Marisa. Não, mas grupo 1, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, grupo 1. Junto. Grupo 2. Viu, António? Quis-me partir que não ficou comigo. Pois não. Já põe uma cadeira aqui no meio para alguém ficar mais sentado. António, não leva as cadeiras todas. Para mim? Este é o grupo 1, certo? Exato. E aqui eu vou começar a ler, mas vai acontecer ali uma coisa para você. Oi, desculpa. Não faz mal. Depois podem distribuir as folhas de comida para vocês. E agora, vamos ver que notícias há para o grupo 1. Atenção! Grupo 1. Preparados? Podem ver agora aí o que está escrito. E agora, para você. Será esse o vosso trabalho? Podem começar a ler, que eu já vou aí. E estes 3 estão aqui neste mapa. A 1 fica aqui, a 2 fica aqui e a 3 fica aqui. E vão ter que escolher em função destes dados que têm aqui qual é o melhor. Depois escolher alguém para ir apresentar. Já leram? Já sabem para mais Mas sabem qual é o objetivo? Não é? Tem que ser de uma forma que eles não também gastam neste terreno. Agora tem que pensar no futuro, em pensar o que é ter uma ideia. A escola é para durar muitos anos, é para um prazo bastante. Isto é basicamente uma empresa norueguesa que se vai instalar nesta cidade e quer ir para o centro dos movimentos da cidade, ocupar um bocadinho do parque da cidade, vai à zona toda, junto à escola e com E tem que obter o nosso aval ou não. Exatamente. Tem que dizer se sim, se
se deixam, se não, e quais as justificações que vocês veem para aceitar ou recusar essa proposta. Tem que dar algumas, porque os noruegueses estão à vossa espera para decidirem por isso. Por isso tem que justificar bem, porque os noruegueses são pessoas muito metódicas, são nórdicos. Acho que aqui É a criação é de postos de trabalho. a criação e também o espaço. Exatamente, essa Não, eles também têm todas estas vantagens. Não, eles precisam disso. Vai ter que ser construído. Aí ele precisa disto. Mas tem muitos. Podem sugerir alternativas. Mas vai retirar outro. E então, o que é que estão inclinados? E agora tenho que escolher alguém para depois vir aqui explicar. Há duas pessoas em que já foram muitas vezes. E de emprego, sempre emprego. E temos que ponderar os prós e os contras dessa situação. Será que abdicando de uma parte da zona verde não vou beneficiar outra situação? Exatamente. Não vamos listar. Vamos listar. Até por causa da indústria, Mais um minutinho. Não. Os prós. A criação do emprego e a melhoria da economia local. Sim, também não. E da economia. Pronto. Quando quiserem. Já está para nós. Já. Pode ir. Posso ir para voltar à força. Posso levar. Historiadores da indústria e perda da zona verde. Já estão. Já. Pronto, aqui a nossa presidente aqui a nossa presidente da Câmara de São Maximino das Formações Pedagógicas. Atenção que aqui a presidente de São Maximino das Formações Pedagógicas vai fazer uma comunicação, uma conferência de imprensa que estivessem atentos e vai dizer qual é o seu problema e como resolveu. Juntamente com o seu marido. Não precisa ser muito formal, pois não? Pronto. Nós escolhemos. Tem ali, se quiser explicar. Ah, sim, pois é igual para os dois grupos, esta parte. Não, é diferente. Tá bem. Pois é, como está. Ok. Pronto, nós aqui tínhamos para escolher a zona da cidade, não é? Que mais se adequasse à construção de uma escola de primeiro, segundo e terceiro ciclo e uma faculdade. E nós temos aqui três situações, não é possíveis, em que uma delas é a proposta 1, está lá em cima, em que o custo do terreno era o intermédio das três, mas o custo do transporte escolar também era o intermédio, ok, é isso. E ficava um bocado afastado do centro da cidade, desculpem lá dizer como é que se perde isto. Pronto, depois tínhamos a proposta 2, que é aqui em baixo. No outro terreno. Exato, que tem um custo de terreno aqui em vermelho, não é? Sim. Pronto, e o custo de transporte escolar é que era o mais elevado. Depois, por último,
último temos a 3, que fica mesmo no centro da cidade, em que o custo de transporte escolar não é aplicável porque está ali no centro e tem aqui a zona, a estação de caminhonagem azul, pronto, tem ali os transportes todos próximos, mas o custo de terreno era o mais elevado. Nós escolhemos a proposta 3 porque aqui o objetivo era diminuir drasticamente o número de analfabetos do concelho. Portanto, nada melhor como aliciar as pessoas, como uma escola e uma faculdade perto, que fosse acessível a todos, porque se fosse muito longe da cidade, aí é que ninguém vai para a escola. Pelo menos não tinha tantas possibilidades para isso. Muito bem. Uma salva de palmas para o Sr. Presidente. E agora o Sr. Presidente Senhora Presidente, peço Presidenta, peço desculpa. A Senhora Presidenta de Vilarinho Informativo vai falar e vai explicar o problema que tinha. Pronto, isto era uma empresa que queria se instalar no centro da cidade, mas a empresa ia contribuir com 10 mil postos de trabalho, só que iam libertar metais pesados como o chumbo, lítio, mercúrio, iam libertar também gases poluentes como monóxido de carbono, entre outros, ou seja, tinha assim muitos poluentes. Ainda tinham que construir uma nova central de eletricidade para abastecer a empresa e então eles queriam que fosse no centro da cidade. Como prós, e nós então dividimos e fizemos prós e os contras. Como vantagem, criação de empregos, mas como desvantagem, devido a isto são muitos poluentes, estes poluentes industriais são muito perigosos e para estar no centro da cidade nós achamos que seria muito benéfico e também, ou então podíamos tirar uma parte da zona verde, mas isso nós não concordávamos. Numa cidade já temos que ter sempre ali uma zona verde para ter os nossos tempos livres, irmos lá e então a nossa decisão final, não estou ali. Muito bem. Muito bem. E agora, vi que conseguiram apreender bem esta informação, depois na próxima sessão vamos trocar os trabalhos e vi com satisfação que perceberam bem estes conceitos. Agora vou fazer uma pequena síntese. Estes eram os primeiros conceitos que nós tínhamos, não é? Acessibilidade é diferente de mobilidade. Quais são as diferenças? Mobilidade é deslocação. Sim. Nós Acessibilidade é tentar chegar ao destino. O que é que são? Deem 3 exemplos de meios de transporte. Três modos de transporte. Vimos também os impactos que falamos há pouco, positivos e negativos. Vimos o ciclo vicioso do transporte público, como é que era. Tínhamos mais pessoas, geram mais congestionamento, pior serviço de transporte público, menos utilizadores, mais utilizadores de automóvel. Na bicicleta a mesma coisa, mais utilizadores de automóvel, depois mais congestionamento, menos segurança e menos utilizadores de bicicleta. Depois vimos quais eram as relações entre planeamento e território, ou seja, o planeamento por modificar os locais em que as pessoas vivem e para onde vão, pode influenciar as viagens que elas têm, essa é a ideia fundamental. E depois vimos tipos de cidade. Que tipos de cidade vimos? Concentrada, dispersa. Compacta, dispersa. Esta funcional e esta em corredor. E depois fizemos o trabalho prático e penso que tivemos muito bons resultados. Vou terminar. Este é o meu nome, Miguel Torres, este é o meu contacto, podem contactar-me sempre que quisermos e amanhã focaremos mais sobre as questões da mobilidade. Muito obrigado.